A Organização Mundial de Saúde já indicou que o Brasil é o país que mais sofre com transtorno de ansiedade. Então hoje eu vou explicar um pouco como que funciona o mecanismo de ansiedade, como que a gente identifica uma ansiedade mais adaptativa e uma ansiedade mais patológica ou que a gente deve se preocupar mais, tá? Então é o seguinte, a ansiedade só existe porque ela teve uma função adaptativa para a espécie humana, principalmente para fugir de predadores. Como que funciona o mecanismo da ansiedade? Ele funciona a partir de pareamentos. Então, o nosso corpo já vem equipado quando a gente nasce com algumas respostas padrão diante de alguns estímulos padrão também. Por exemplo, predadores. A gente tende a escapar de predadores. Isso já vem com a gente. É aquela parte instintiva. Se o predador, toda vez que ele aparece, ele mexe folhas antes, o ser humano vai associar a presença do predador com o mexer de folhas, com o barulho das folhas. E aí o que acontece? Não só quando o predador aparece, o ser humano corre, mas às vezes quando a folha mexe, o ser humano passa a correr também. Só que o problema é que nem sempre é o predador que está mexendo as folhas. Às vezes é até uma presa, às vezes é um passarinho, às vezes é o vento. Mas o ser humano foi equipado com esse mecanismo, né? E esse mecanismo proporcionou uma vantagem adaptativa. Os seres humanos que apresentaram essa resposta ao longo da história da nossa espécie sobreviveram mais do que os que não apresentavam. Então foi assim que a gente obteve essa herança da ansiedade. Vamos enxergar a ansiedade por duas perspectivas. A gente pode pensar na perspectiva adaptativa, então foi importante para o ser humano e continua sendo escapar de predadores. Então, quando você vê uma serpente, você vai sair correndo. Só que ela traz um efeito colateral importante, que é toda vez que aquela ameaça aparece acompanhada de outra coisa e a princípio irrelevante, ela passa a ser associada com a ameaça. E aí a gente acaba sofrendo por coisas que não necessariamente são ameaças reais. Vamos trazer isso para o nosso mundo de hoje. Atualmente, a gente não vive no mesmo contexto, no mesmo ambiente que os nossos ancestrais de muito tempo atrás. Mas esse mecanismo da ansiedade continua sendo útil às vezes. Por exemplo, toda vez que a minha mãe briga comigo, ela bate panelas antes. Ela vai fazer o almoço e ela começa a bater as panelas. Bom, e aí o que meu cérebro vai fazer? Toda vez que eu escutar uma panela batendo, eu já vou ficar com medo. Ai meu Deus, minha mãe vai vir brigar comigo. Só que às vezes a panela caiu no chão, às vezes ela bate a panela sem querer. E nesses momentos, mesmo que ela não for brigar comigo, eu vou ficar ansioso. Eu vou ficar tenso, vou sentir meu coração bater mais forte, eu vou sentir tremedeira, eu vou sentir um suor excessivo, eu vou sentir uma tensão muscular, entre outras coisas que as pessoas sentem com ansiedade. Preocupação, bastante preocupação, começar a pensar em mil possibilidades de evitar aquela briga ou de responder aquela briga, já vou me preparar para ela. E às vezes ela não vai acontecer. Então, como que a gente resolve um quadro de ansiedade, falando de uma forma bem superficial? Quando a gente ensina o nosso cliente a discriminar em que ambientes ele realmente precisa usar essas respostas de ansiedade, o que realmente é ameaçador e ele precisa se preparar para isso, e o que não é. E aí ele pode dizer para o corpo dele, de uma forma bem metafórica assim, que ele não precisa se preocupar. Então ele vai começar a respirar fundo, vai procurar uma atividade que o distraia e vai tentar reequilibrar o corpo dele de alguma forma e dizer para o corpo dele que aquilo não é uma ameaça real. Então,
ele vai passar a perceber quando realmente a mãe dele está batendo panela e vai brigar com ele, e quando a mãe dele está batendo panela e não vai brigar com ele. Então é assim, de uma forma bem resumida. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Se tiverem sugestões de temas de vídeo também. Espero que tenham gostado. Um abraço. Pessoal, 2 observações sobre esse vídeo. Primeiro, ele não teve o objetivo de diagnosticar ninguém. Se você precisar de um diagnóstico, principalmente de um tratamento, procure um profissional psicólogo ou psiquiatra, ou preferencialmente os dois. E eu apresentei um dos mecanismos da ansiedade, tem outros, e também apresentei uma das formas de tratar a ansiedade, tem outras, tá bom? Um abraço a todos e tchau, tchau.